Show de bola. Voltamos. Dava para beber aquela água aí no banheiro rapidinho, dar aquela esticada na perna. Ok? Vamos agora estar avançando. Antes de mais nada, eu gostaria de estar fazendo a chamada. Então, ao ouvir seu nome, por favor, coloque presente no bate-papo, ok? Vamos lá. Além de falar, na verdade, vou pedir duas coisas. Para que você fale presente e coloque também presente no bate-papo, ok? Vamos lá, pessoal. Respondendo a lista de chamada. Alair Viana. Alair Viana. Alessandro da Silva Vieira. Alexandra de Souza. Ana Cunha Guimarães. Armando Cardoso. Áurea Cristina. Carla Montenegro Chaves. Presente. Isso, já escreve aí no bate-papo também, tá bom, Carla? Escreve aí que você está presente, show de bola. Carlos Henrique Bento Alves. Presente. Isso, Carlos, por favor, já escreve também no bate-papo. Ok. Caroline Oliveira dos Santos. Cláudia Soares. Cleivson Ferreira. Daniel de Souza. Darcy Lucas. Denis de Souza. Davidson Leal. Presente. Isso, Davidson. Escreve também presente aí no bate-papo, ok? Ok. Elaine de Castilho. Presente, professor. Isso, Elaine. Já escreve aí para mim, por favor, também no bate-papo. Eliton Santana. Emerson dos Santos. Érica da Silva. Juliano Tadeu. Hamilton da... Isso, Leão Juliano. presente. Isso, escreve aí para mim também, ok? Escrevi lá também. Show de bola. Show de bola. Hamilton da Silva Ferreira. Jackson, o diretor tá aí. Jonatas Rodrigues. Jonathan Rodrigues. Jonei Colin. Presente. Jonathan, Isso. presente. Escreve aí para mim, por favor. Ah, Jonathan tá aí? Escreve presente aí também, por favor, Jonathan. Ok? Pessoal, relembrando, ouviu o seu nome, presente e já escreve. Jonei Colim dos Anjos da Silva. Jonei Colim dos Anjos Silva. Jorge Augusto. Leandro de Oliveira Macedo. Lucas Couto da Silva. Presente. Leandro de Oliveira Macedo, presente. Já escreve aí, por favor. Já escreve aí no presente, no bate-papo, por favor. Marcos dos Santos da Silva. Marina Campos Milani. Mônica Valéria Blum. Marina, presente. Professor, oi. Marcos Santos presente aqui, prestando atenção em tudo. Hein? Show de bola. Obrigado, professor. Aqui? Maravilha. Marina está presente? Ah, show. Vi aqui. Vamos lá. Mônica Valéria Blum. Nelson José da Silva. Nívia Cristine. Presente, professor. Já escreve aí, Nívia, por favor.
Pamela Thaisa. Paulo Nelson Ricardo. presente. Isso, já escreve aí. Já escreve aí também, por favor. Escreve aí seu nome. Escreve aí o presente. Só uma pergunta. Nelson, você está aí descrito como Júnior? Isso, tá sim. Nem sei mudar isso aí, que entrou pelo e-mail, esse aplicativo do Google, mas sou eu mesmo. Então faz o seguinte, escreve o seu nome e sobrenome, um traço presente, tá bom? Para que na hora que eu for ajeitar, esteja lá o seu nome, tá bom? Perfeito. Ok, obrigado. Vamos lá. Eu acho que só tem só eu de miga, tá? Tá bom. Vamos lá. Pamela Thaisa tá aí? Não, né? Paulo Ricardo de Souza. Rafael de Matos. Reginaldo de Oliveira. Rodrigo Calhau. Rosane Evangelista. Alaí. Já coloca aí presente, Alaí, por favor. Rodrigo de Rosane já foi. Sandro Gomes. Rodrigo Timóteo, professor. Ok. Professor, eu cheguei agora, tá? Cheguei agora, Cláudio Toledo. Isso, pessoal. Ouvindo seu nome, por favor, coloca também presente no bate-papo, tá bom? Vamos lá. Sandro Gomes. Tá aí? Sidney Vieira. Tiago Porto. Presente. Isso, Tiago. Já escreve aí o presente também no bate-papo. Valmir dos Santos. E o Wallace Santos do Carmo. Ok? Aos que não foram chamados. Professor. Presente. Show de bola. Escreve aí, Wallace, seu nome. Escreve aí. É seu nome e o traço presente. Ok? Vou esperar. Isso. A Laís já escreveu presente. Vou esperar agora. Show de bola. Deixa eu te pegar aqui essa informação. Deixa eu salvar aqui rapidamente. Só um instante. Hoje é dia 11 de 2 de 2023. Vou salvar essa informação aqui. Show de bola. Ok. Alair, Palavra dos Céus, Wallace, presente. Thiago. Ok. Foi. Maravilha. Show de bola. Vamos dar prosseguimento, pessoal. Vamos dar prosseguimento. Vamos dar prosseguimento à nossa aula aqui. 12h10, por aí nós vamos estar entrando no nosso período de almoço. E 12h40 retornando, ok? Vamos lá. Vamos prosseguir? Todos me ouvem bem? Show de bola. Tentei fazer umas gambiarras aqui para dar uma melhorada. E vamos lá, pessoal. Vamos prosseguir para a gente não perder tempo, tá? Vamos lá. Bom, antes do nosso intervalinho de 10 minutos, nós estávamos falando sobre essa questão do Antigo Testamento, ele ter sido escrito em algumas línguas do mundo antigo, né? Como o hebraico, o grego e o aramaico. E uma das coisas, meus irmãos, que nós temos que levar em consideração é que dentro dessa fase, dentro dessa estrutura, o Antigo Testamento ele foi se formando. Vamos analisar mais de perto como foi essa formação do Antigo Testamento? Olha só, todos veem a apostila? Aparece para todos? Para mim, sim, professor.
Show de bola. Vamos prosseguir. Bom, algumas pessoas equivocadamente pensam que o Antigo Testamento, por causa da plenitude da revelação do Novo Testamento, é uma porção da Bíblia ultrapassada que não tem aplicabilidade para os dias atuais. Ou seja, as pessoas acham que o Antigo Testamento de nada serve para os dias de hoje. Só que aí nós temos que ter um certo cuidado. Por quê? Primeiro, Jesus Cristo a todo momento usou o Antigo Testamento para ensinar o que Deus estava fazendo na criação. Dos 260 capítulos do Novo Testamento, 209 possuem citações do Antigo. Paulo ensina os cristãos em 1 Coríntios 10, lançando mão do Antigo Testamento. A palavra escritura e escritura no Novo Testamento, com exceção de 2 Pedro 3,16, todas se referem ao Antigo Testamento. Uma das coisas que vocês têm que saber a respeito do Antigo Testamento é que, por mais que ele seja, vou usar de uma tautologia, antigo, se passou em eras atrás, o Antigo Testamento ele é necessário para o nosso dia a dia e entender a vontade de Deus para com a nossa vida. Como, por exemplo, o livro de Provérbios é excelente para que você possa a sua vida, principalmente em diversos viés. O livro de Provérbios vai apresentar diversos conselhos para que você possa direcionar questões de negócio, vida familiar, vida com Deus, agir com sabedoria e por aí vai. Quando você olha o Gênesis, você vai ver Deus ele levantando pessoas até mesmo para construir um grande povo. E sabe o mais interessante da Bíblia? Ela não oculta erro de ninguém. A Bíblia ela deixa exposto para que as pessoas possam ver e saber qual é a vontade de Deus. Ok? Bom, olhando agora, nós temos a cronologia do Antigo Testamento. Nós temos de 4004 a 2400 o mundo antediluviano, ou seja, como o mundo era antes do dilúvio, chamado ali período da consciência, chegando ali seria o período do governo humano. De 2400 a 2000, nós temos do dilúvio ao patriarca Abraão. Nós temos de 2000 a 1800 patriarcas, Isaac e as 12 tribos. De 1800 a 1400, Israel no Egito, os filhos de Israel, Jacó. De 1400 a 1100, o período de juízes, governadores, começando a aparecer os famosos juízes. De 1053 a 933, você tem a monarquia do Reino Unido, de Saul até Salomão. De 933 a 586, você tem o chamado Reino Dividido, que é de Jeroboão, do Reino do Norte, a Roboão, Reino do Sul. De 606 a 536, você tem no cativeiro o primeiro da Síria, que vai se dar em 722 a.C., e a queda do Reino do Norte, que, primeiramente, quem vai sair do cenário dentro ali da história dos judeus vai ser o Reino do Norte, e em 536 a 432, você vai ter a restauração da nação Zorobabel, Esdras, Neemias, Mardoqueu e Esther. E, bom, até o Novo Testamento tivemos as profecias de Daniel, confirmando a ascensão do reino dos macedônios, como eu já falei a vocês, as conquistas de Alexandre o Magno, que também ficou conhecido como Alexandre o Grande, após sua morte, os 4 reinos surgindo na divisão, o período dos Macabeus, que é o chamado período intertestamentário, e as guerras judaicas, descritas por Flávio Josefo. É o período que conhecemos como interbíblico e durou aproximadamente 400 anos. Algumas bíblias, até um certo tempo atrás, elas eram impressas e tinham 4... Opa! Pode falar, Sidney. Esse aqui é mais rápido que o outro. Deixa eu falar. Professor, é interessante, né? Eu acho que é por isso que as pessoas, muitas das vezes, vêm com esse alguns pregadores aí, meio desatentos, acabar falando que a história bíblica, né, ela só tem 6.000 anos, ou um pouco mais de 6.000 anos. Porque a gente pega aqui um mundo antediluviano, essa datação de 4004, né? Eu tô dando aula no seminário do IB e eu estou falando sobre períodos bíblicos. A gente já tem essa questão de que algumas partes, né, do Gênesis mesmo, no princípio mesmo, na criação, a gente não tem como datar, né, porque é no ermo. A gente não tem... Moisés ali não dá essa revelação para a gente, ou não recebeu essa revelação, por isso que ele não escreveu qual foi o período que aconteceu todos aqueles eventos ali. E essa datação
a gente consegue exatamente pela idade, né, de cada personagem bíblica, né? Sim, Correto? sim. Esse, Porque. esse que é o ponto. Pode falar, pode falar. O ponto é eu sei que isso daqui é mais uma controvérsia do que uma base. A gente não tem uma base bíblica, né? Mas a gente poderia até imaginar que isso tudo tem mais de centenas de milhares de anos. Uhum. O que ocorre? Nós temos que levar em consideração o seguinte: quando Deus cria o mundo, né, você não tem uma datação de quando Deus cria o mundo, cria o universo. E quer ver uma coisa que normalmente as pessoas nunca se atêm a respeito da criação do mundo? Aí entra essa questão de datação e tudo mais. Qual foi o único elemento que Deus não criou? E aí? Até olhar o bate-papo. Água. Água. Que Ela ele já não está- criou. Ela já estava lá. Mas a gente entraria numa certa questão, porque antes de tudo, alguma coisa Deus criou, porque ele está antes da criação. Sim. A gente está vendo aí a Os- criação da Terra, né? Sim, Essa sim, criação a da Terra. Terra. Porque quando você Mas analisa a história, não o universo. Não o universo. Sim. O universo ele já tinha criado antes. sim, aí você tem uma ideia. A galáxia, né? Quando a gente olha a criação, você tem que entender que Deus ele trabalha ali na questão universo, galáxia, e o ponto que mais chama a atenção nisso tudo são as ações que Deus tomou até mesmo antes da criação. Porque vamos analisar o seguinte: primeiro, os anjos já existiam. Os anjos já estavam ali. Correto. E você vê que o Espírito Santo, ele pairava sobre a face do abismo. Há uma expressão em hebraico, que agora me foge a memória, que é dito que é como se ele tivesse chocando em cima do abismo, sabe? Cuidando, porque aí entra na questão da queda de Satanás, enfim, não dá tempo da gente entrar nisso. Mas, enfim, quando você estuda isso, você pensa na questão da datação da Terra. O que a gente começa a contar, logicamente, é quando a gente começa a ter uma noção de quando as coisas começaram a acontecer e quando elas começam a ser escritas. Lembrando que dentro da história você tem duas possibilidades de registro: a história oral e a história escrita. E o que a Bíblia vai nos apresentar é o misto das duas. Por quê? Na época de Abraão você já tem a aplicação da escrita. Mas e na época de Noé? Tá entendendo? Então, assim, são pontos que a gente tem que ir analisando com cuidado, que infelizmente agora não dá pra gente adentrar muito. Eu tô querendo dar uma extraída nessas ideias do irmão, porque o cabedal que o irmão tem de conhecimento ultrapassa em muito meu. Nada, que Aí, isso. o que Eu tô aqui pra acontece? aprender todo dia. Não, eu tô aqui para aprender pra caramba, que eu tô só extraindo. Mas a questão toda é por quê? Porque quando a gente vai falar sobre isso, a gente vai dar uma aula para num seminário. Sim. Existe essas várias perguntas, né? Uma das coisas que como o irmão mesmo está falando para mim, essa mesma colocação que o irmão está fazendo é a colocação que eu faço no seminário, né? Então, graças a Deus, já estou alinhado já, né? Por quê? Sim. Porque a grande realidade a gente vai entender que as pessoas, infelizmente, a gente acha no nosso meio cristão aqueles pregador maleta de fogo, que recebeu aquela revelação do anjo Moroni, né? Aí ele chega lá e ele vai falar que é exatamente dessa forma, que a data foi X e é assim, que não sei o quê. Aí vai começando a tecer essas ideias e vai jogando isso na cabeça do povo. E o povo, porque o camarada é de renome, aí eles vão aceitando isso aí como realidade. Só que eles não param para analisar, não param para dar uma olhada no texto, né? Um detalhe que eu estava falando, o irmão talvez já deve ter ouvido, os irmãos que estão aqui na aula já devem ter ouvido falar, pregadores falando que a Arca de Noé Noé construiu a Arca em 120 anos.
Aí no seminário eu falei para eles, irmão, dá uma olhada na Bíblia, vamos lá, Gênesis 5, acho que é 5:32, que vai falar sobre quando Noé tinha 500 anos, quando gerou Sem, Jafé e Cão. Aí eu falei, agora olha lá no capítulo 7. Aí eu falando na hora do dilúvio. Quando as águas do dilúvio, Deus manda Noé entrar na arca, porque o dilúvio já ia começar. Aí, no ano 600 da vida de Noé, ele, toda a sua 100 anos família depois. entrar na arca. Aí eu falei, calma aí, botaram 20 aonde? Onde que esses 20 apareceu? Eu falei, então, a gente não tem uma datação aqui para falar quanto tempo exatamente Noé construiu a arca. Seria suposição. Poderia dizer que ele construiu a arca em 2 a 5 anos? 2 a 5 anos? Sim, com a ajuda da família, está lá todo dia, acordando de manhã, dormindo de noite. Poderia ter construído em 2 a 5 anos. Ou talvez até mais, fazendo devagarzinho, né? Mas eu falei, não tem data, não diz aqui quanto tempo foi. Só que está descartado esse tal de 120 anos que muitos pregadores falaram. E pasme, teve um monte de gente na sala de aula que falou que era 120 anos. E aí? O que acontece? A gente acredita que os alunos que estão aqui, a maioria, né, tem um interesse, né, alguns seja na área pastoral, na ensino de suas igrejas, alguns querem ter essa conquista da forma de teologia e mediante algumas coisas que nós escutamos em sala de aula, né, também sou professor de seminário, uma das coisas que nós temos que nos ater, irmãos, é que cada vez mais há uma necessidade da busca pelo conhecimento nas igrejas. Para falar a verdade, eu parabenizo vocês por estar abraçando a ideia da instituição, estar estudando, não é fácil. E é o seguinte, cada vez mais, quando você passa a conhecer mais a Bíblia, você vê que não tem quase resposta nenhuma. Porque, por exemplo, eu até esse comentário do nosso querido sobre falar a respeito dessa questão de inspiração. Quando a gente fala de Bíblia, olha só, o termo inspiração, né, de Deus na forma da Bíblia, expresso dentro da originalidade divina da Bíblia, sendo usado para indicar a influência divina e sobrenatural que capacitou o mente humano a receber a revelação de Deus. Falhando aí de novo. De novo? Tá falhando para todos? Sim, tá falhando. Tá digitalizando a voz do irmão. Tá digitalizando. Tá dando aquele... É igual robô. Eu observei que só começa a falhar quando você tá espelhando a apostila também. Quando você entendi. tira a apostila e fica sozinho, a sua voz fica mais limpa. Ah, tá, entendi. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou focar em principais pontos da apostila, depois eu paro de compartilhar e falo um pouco, ok? Pode ser? Pode falar, Ni. Então, professor, eu só queria poder tirar uma dúvida. Na época de Noé, foi a primeira vez que a terra experimentou da água, correto? E o que aconteceu? Então, Pode falar. Deu para entender? Se foi... É porque o teu áudio está muito baixo. Agora? Ah, agora sim. Então, se na época de Noé foi a primeira vez que a Terra experimentou a água, e então o que acontecia na época de Adão? Bom, na época de Adão, nós temos que levar em consideração o seguinte, a descritiva do Gênesis vai dizer que não havia chuva até que o homem lavrasse a terra. Lavrasse é a questão da agricultura, da prática e tudo mais. Ok? Temos que levar em consideração também que chuva no Oriente Médio não é constante. Porque é no meio do deserto. Tanto que a Bíblia vai nos dar a questão de 2 chuvas. A serótica e a temporã. E a chuva ela tem estação para acontecer. Ela não é constante igual aqui, por exemplo, Rio de Janeiro, que a chuva cai, fica dias por dia. Não. A chuva lá ela é em período. Ela para um momento e permanece. Depois ela some. Ok? Então, assim,
você tem que dar uma olhada no texto e entender quando essa chuva aparece e quando ela some novamente. Ok? Bom, pessoal, vamos avançar aqui. Espero que tenha ajudado um pouco, Nívia. Não sei se ajudou, não sei se... O Natanael, meu irmão, Pode falar. só para dar uma dica aí nessa construção Sim, dessa ajudou ideia, sim. para Ah. Nívia, o Éden ele estava entre o Tigre e o Eufrate. A água tinha abundância, né? Então, se Sim. precisasse lavrar a terra, essa coisa todinha, né? E também você tem o fator do orvalho, que é um fator de evaporação que sobe e cobre a terra. Correto. Ok? Bom, vamos lá, pessoal. Vou tentar aqui espelhar e vamos torcer para não ficar robótica novamente. Vamos lá. Eu vou correr um pouco até porque eu quero avançar alguns pontos que são importantes. Tá bom? Vamos lá. O que é inspiração? Primeiro, não é um ditado mecânico, né? Deus faz mais do que ditar. Ele trabalha junto aos autores. Embora a inspiração não obliterasse as personalidades dos autores humanos, isso significa que os mesmos tenham distorcido o conteúdo que receberam. A inspiração não é aplicada à transmissão do texto em suas cópias e traduções, mas somente à escrita dos primeiros originais, ok? Porque a gente recebe tradução da tradução, tá? Então a gente tem que ter até mesmo um certo cuidado na hora da leitura. Algumas bíblias, por exemplo, do Novo Mundo, algumas traduções até de algumas seitas removem certas partes do texto. Não pode ser equiparada à inspiração de autores literários profanos. Não é a mesma coisa que um autor que resolveu ter inspiração para escrever 50 tons de cinza. Não é assim. Não tem essa mesma qualidade. A inspiração não está presa à qualidade do caráter literário comum, mas de revelação direta, exclusiva de Deus. Ok? Vamos lá. Bom, conceitos errôneos sobre a inspiração. Com o advento da neortodoxia, propôs-se que o homem fosse juiz do que é certo e errado na Bíblia. Há dois conceitos básicos: o modernismo, a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Parte da Bíblia é divina e verdadeira, mas outras são humanas e possíveis erros. Não, toda a Bíblia ela é feita da parte de Deus, ok? A gente tem que ter cuidado com isso. Essa visão moderna, essa visão liberal, ela tem arrebentado a teologia e tem que ter muito cuidado com isso. A neortodoxia, né? A Bíblia torna-se a palavra de Deus na visão de Karl Barth. A palavra de Deus seria um princípio dinâmico divino, que opera somente quando há um encontro vivo existencial entre o crente e Deus. A verdade é considerada mais relacional do que proposicional. A implicação é declarar que os autores bíblicos, sendo pecadores humanos, trouxeram erro para dentro das escrituras, o texto bíblico. Para eles não importa os erros de transmissão escrita, mas somente a mensagem que foi transmitida, no caso o querigma, a pregação, a mensagem. Aí que tem um perigo, olha isso. Esse tipo de interpretação é muito bem elaborada no filme A Última Tentação de Cristo. Alguém já ouviu falar desse filme? A Última Tentação de Cristo? Ou não? Alguém já ouviu falar desse filme? Já? Esse filme, para os que não conhecem, é uma obra que teve até de protagonista o ator Willem Dafoe, que fez o Duende Verde em Homem-Aranha, um dos primeiros filmes do Homem-Aranha que foi exibido no cinema. Ele vai falar que Jesus, na verdade, não era o Filho de Deus, que devido a uma culpa que ele carregava por ser carpinteiro e fazer cruzes para os romanos crucificarem judeus, ele vai fazer uma peregrinação no deserto e lá ele volta com uma mensagem de amor e paz. Ele até Madalena, aquela situação toda e tal. E quando ele é crucificado, ele tem um vislumbre do que seria a vida dele se ele não tivesse tomado essa decisão e tudo mais. Então, assim, é literalmente uma coisa totalmente errônea. Ele tenta apresentar um Jesus que, na verdade, não é o Filho de Deus, não nasce com a essência divina, mas que, na verdade, ele teria sido escolhido por Deus na sua trajetória, ou teria apenas boas intenções, como, por exemplo, algumas ideias que vão surgir no meio da heresia da igreja, quando, não sei se alguns já fizeram história eclesiástica, ou até mesmo seitas heresias, você vai ver que vai surgir heresias que vão apontar que, na verdade, Jesus não era o Filho de Deus, mas ele teria sido escolhido por Deus na hora do batismo. Olha o perigo aí. E, bom, para os neortodoxos, Deus usa o texto mesmo cheio de erros e entra num relacionamento salvador com os homens, que não salvaguardar a mensagem da Escritura, dos ataques à historicidade, acabaram por negar a revelação proposicional das Escrituras, que Deus revela por meio de palavras formuladas em sentenças.
Segundo eles, a revelação não passa de apenas o encontro direto com Deus e o homem através de uma crise existencial. A veracidade do que está escrito não tem importância histórica, apenas religiosa. São lendas piedosas que Deus usa para falar a nós. Bom, a grande dificuldade desse ponto de vista é colocar a autoridade das escrituras no nível de fé que não se pode averiguar objetivamente. A fé aceita ser inconsistente, incoerente, por a verdadeira base dela fica sendo a subjetividade da experiência pessoal de cada um. Apenas um detalhe que eu gostaria de ressaltar a vocês, gente, a fé é racional, tá? Você sabe por que você tem fé. A fé, ela é racional. Se você não sabe por que você tem fé, isso é fideísmo. Paulo vai dizer à igreja de Roma, apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo e racional. Esse é o vosso culto racional, ou seja, você sabe por que você cultua e você sabe por que você crê. Ninguém segue a Cristo simplesmente porque não sabe. Se você não sabe, isso é fideísmo. Eu creio por crer. Não, isso não existe. Você crê por causa do histórico daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é. Ok? Vamos avançar? Bom, vamos lá. Entrando aqui no tópico 3, falar sobre a confiabilidade do Antigo Testamento. Paulo vai dizer que toda a escritura, no caso de Timóteo, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Essa construção nos recorda a credibilidade das Sagradas Escrituras e o próprio Jesus diversas vezes mencionou e deu crédito ao Antigo Testamento. Historiadores recorrem à Bíblia, classificam como excepcional fonte histórica, sendo a Bíblia uma referência para o conhecimento de informações acerca da história de Israel. Cavalcante da Silva, em seu artigo, vai dizer: o uso da Bíblia como fonte histórica na sala de aula faz menção à Bíblia como fonte histórica e sua relação na docência de história. Ele também vai dizer que indica a arqueologia como uma ferramenta de apoio à compreensão da Bíblia, e isso é verdade. A redação do Antigo Testamento, ele começa a ser escrita ali por volta do século XV a.C. e vai se encerrar somente no século IV. O século IV, pessoal, o período de invasão macedônica. Tá? O século IV é o período do ascensão macedônico e também quando o último livro da Bíblia, no período do Antigo Testamento, é escrito, que no caso é o de Malaquias. Ok? E bom, esse é, aliás, o motivo pelo qual muitas passagens são difíceis de serem compreendidas, obrigando-nos, às vezes, a recorrer a cursos bíblicos e outros livros de apoio. E, bom, o Antigo Testamento foi escrito por pelo menos 25 homens inspirados por Deus, e as narrativas se passam principalmente entre o período de 1000 a 400 a.C. Os fatos, profecias e ilustrações apresentados não demonstram contradições entre os livros, com o desenvolvimento da fatos apresentados. Patriarca era destacando o auge da revelação, e você vai ter ali a questão do texto da criação, o dilúvio, a tragédia do homem e a sua queda, você vai ter Noé e seus filhos, a fundação da Torre de Babel, e Deus apontando o propósito da salvação. Você tem a era patriarcal, com Deus apontando-se como Deus dos patriarcas, ou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou Deus apontando como se é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ok? E eles também agindo como profetas, os patriarcas sendo profetas. E, aparentemente, porque pessoalmente receberam a palavra de Deus, frequentemente a palavra do Senhor veio a eles de modo direto, ou o Senhor literalmente apareceu a eles numa visão, ou na personagem do anjo do Senhor. Você vai ver que tanto nos períodos da vida de Abraão, de Isaac e Jacó, você vai ter também o surgimento das 12 tribos, que vão formar o povo de Israel. Esses três, pessoal, eles vão ser privilegiados porque eles vão ter um contato maior com Deus e experiências únicas. Por exemplo, Abraão vai ser visitado por aqueles 3 anjos, que algumas correntes teológicas vão apresentar como o próprio Deus visitando Abraão. Você vai ter Isaac também sendo visitado por visitado por Deus numa visão. E Jacó vai ter um encontro com Deus, tanto na escada, o trato, um pacto com Deus na terra de Betel, casa de Deus. Lembra? A palavra Betel, Bet-El, casa de Deus. E também você vai ter Deus falando a
Jacó por intermédio daquela batalha que ele vai ter com o anjo no vale de Jaboque, que vai perguntar a ele, olha, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Jacó. Não, teu nome não é Jacó. Teu nome é Israel, porque lutaste com Deus e os homens e com o príncipe prevaleceste. Você tem a era mosaica. Israel foi então chamado de reino de sacerdotes da nação santa. Ali Deus vai começar a trazer a sua lei apontando... Oi. Professor, eu achei um ponto interessante que o irmão acabou de tocar aqui, no seguinte, quando o irmão falou a respeito da vida de Abraão, em relação aos anjos que aparecem, que o irmão falou sobre que alguns têm a linha teológica, né, tem o entendimento de que foi Deus ali falando com ele. Qual é a visão do irmão, para que a gente possa ter, de repente, assim, uma outra linha, se o irmão tem uma visão diferente disso? Se Deus falou com Abraão naquele momento, se era o próprio Deus? Isso, as figuras, né, a teofania que ocorreu ali, né? Eu acredito que ele fala anjo do Senhor, né? Com aquela famosa história do A maiúsculo. O A maiúsculo, um nome próprio, né? Eu acredito que tenha sido a própria personificação de Cristo. Porque Jesus, mais à frente, ele vai dar uma pista sobre isso. Que ele vai dizer, olha, Abraão me viu. Ou seja, você tem uma manifestação. Porque se você vê que Deus, em sua infinita glória, ele constantemente enviava os seus emissários, mas Deus também falava diretamente com o povo. E sim, eu particularmente acredito que o próprio Jesus tenha visitado Abraão e falado com ele, junto com os dois anjos, até mesmo para se seguir e destruir Sodoma e Gomorra. Até porque um anjo ficou com Abraão, né, que é o anjo com A maiúsculo, e os outros dois vão até Sodoma. Seguindo para Sodoma. Para o juízo. Sim. Né? Sim. Para executar o juízo. Sim. Então, tô alinhado. Achei outro que pensa junto. Antes de eu prosseguir, pessoal, todos me ouvem bem ou meu áudio está cortando? Eu vi que o áudio... Eu acho legal. Tá legal agora? Ele deu uma leve cortada em alguns segundos. Sim, tá bem. Show. Vou prosseguir então, vou aproveitar para prosseguir. Vamos lá. Bom, como eu estava falando sobre a questão da Era Mosaica, é o período que Deus vai retirar o povo do Egito e vai instituir suas leis morais, cívicas, religiosas, sacrifícios, implantação do tabernáculo, porque Deus queria levantar uma nação para si, que seguisse os seus preceitos e também colocasse perante o povo um simbolismo daquilo que viria a acontecer. Tanto que Deus levanta Moisés como seu profeta para liderar o povo, para que o povo soubesse o que aconteceria futuramente, apontando até mesmo para Jesus. Você tem a era pré-monárquica, que você tem duas partes da promessa de Deus, né? Deus falando com o homem, a questão também do livro de Juízes, porque o livro de Juízes vai ser um momento muito, muito terrível, principalmente no início, que você tem uma descritiva que o povo fazia o que bem entendia, porque ainda não havia rei sobre Israel. E depois Deus levanta os juízes. E após isso, Deus também vai levantar os reis, no caso. Bom, a história de Josué, Juízes até Samuel e Reis são momentos significativos na história da revelação desse período. São reverenciados e reconhecidos pela maioria dos teólogos bíblicos de hoje como pontos fundamentais no desenrolar de cada período vivido e constatado tanto nos Talmudes judaicos e arqueológicos. Você tem a era monárquica, quando Deus levanta um rei, enquanto Samuel era juiz, porque Deus levanta Samuel mediante uma necessidade que ele tinha, porque a casa de Eli já tinha se afastado há muito tempo do seu propósito. E Deus quer levantar, no caso, Deus vai permitir, no caso, apenas uma correção, que houvesse a presença de uma monarquia. Primeiro ali, a monarquia da família de Saul, mas as coisas vão fugir do controle, e Deus vai falar, bom, já que vocês querem um rei, agora eu vou botar um rei segundo o meu coração. E Deus levanta Davi para que governasse. Tanto que, dentro da família de Davi, você vai ter também o surgimento de uma promessa de algo que aconteceria no futuro. Mas, até essa promessa se cumprir, o povo vivia numa questão de se afastar de Deus e se aproximar. E, nesse surgimento do pecado,
Deus vai levantar profetas para que apontasse o pecado do povo e os levasse ao arrependimento. E com essas revelações, o mundo deveria esperar até que chegasse a plenitude dos tempos. Ok, pessoal? Bom, nós temos alguns pontos, né, sobre a doutrina do homem, de como tudo aconteceu. Você tem a criação do homem, como Deus formou o homem e tudo mais, as faculdades distintas que o homem possuía, né, como visão, audição, olfato, paladar. Você tem a questão da alma, as 3 faculdades que são marcantes na alma, como, por exemplo, o intelecto, o sentimento, a vontade. Tanto que você sabia que o chamado coração do homem inicia-se na mente, o que nós temos dentro de nós, batendo e bombeando sangue, nada mais é que uma ferramenta que Deus colocou para que o nosso corpo ele permanecesse vivo, ok? E bom, a Septuaginta eu já dei uma colocação sobre ela, né? Tem a apostila para que vocês possam estar lendo, porque esta parte da Septuaginta, ela nada mais é que uma tradução que fora feita do grego para, do hebraico para o grego. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a canonização, entrar no nosso período de almoço, rapidamente. A canonização, pessoal, é a identificação de escritor divinamente inspirado, chamado canon, que significa régua de medir, ou seja, um padrão aferidor. É como se eu pegasse uma parte do Antigo Testamento, um livro do Antigo Testamento, e utilizasse de comparativa com os outros para saber se ele é ou não da mesma qualidade, é da mesma medida, é do mesmo padrão. Porque todos os livros que nós temos, por exemplo, a fixação da lei, o Pentateuco, que mais tarde vai ser apontada e utilizada por outros, como, por exemplo, Esdras, que vai ler também, Josias, e também já vão ser aceitos por Josué como livro da lei, vão ser utilizados. Você tem a fixação dos profetas, Nevim, os profetas anteriores e posteriores foram reconhecidos como homens com a mensagem vinda de Deus. Você tem o Ketuvim, que são os escritos que foram aceitos sem problemas. Você vai ter compilação desses homens, escribas do rei Ezequias. Você também vai ter as tradições antigas que Esdras, junto com outros escribas conhecidos como a grande sinagoga. Essa grande sinagoga, ela vai dar origem do que nós conhecemos como Sinédrio no Novo Testamento. Colecionar e organizar os manuscritos, de forma que o Antigo Testamento, na sua essência, já foi completado os 400 anos de Cristo. Olhem isso. O Concílio de Jamnia e Evin homologou e confirmou a canonização em 100 depois de Cristo. Claro que a Igreja Católica ela vai incluir lá no dia 8 de 4 de 1546, numa sessão no Concílio de Trento, apenas 5 cardeais e 48 bispos presentes, alguns livros apócrifos. Eles vão ser chamados de deuterocanônicos, e esta posição vai ser confirmada mais tarde no Concílio do Vaticano, em 1870 depois de Cristo. Logo que certas traduções usadas pela Igreja Anglicana, na tradução de Martinho Lutero, apócrifos, são de inspiração divina? São. E aí, pessoal? Os apócrifos são de inspiração divina? Aqui. Cortou aí um pouquinho. Não, professor. Não, dentro da percepção de inspiração divina, a gente vai entender que não, ela tem uma forte relevância em relação à parte histórica, né? Principalmente quando a gente vai falar de primeiro e segundo Macabeus, né? Que vai contar aquela parte, né, do período interbíblico. Eu acho isso interessante. Uhum. Agora tem outras coisas que a gente não consegue tipo, tem o livro que está sendo muito falado, né, aí na atualidade, é o Enoque, né? Mas Sim. só que não tem uma datação exata. Não tem uma datação exata. Então, ele está deslocado do tempo que deveria ter sido escrito. Né? Então, Sim. não pode entrar no canão desse jeito. Sim.
Tanto que, por exemplo, você tem, ó, 1ª Esdras, ou 3ª e 4ª Esdras, Juízes, Sabedoria de Salomão, Sabedoria de Siraque, o Eclesiástico, Baruque, Epístolas de Jeremias, Macabeu, Susano, o Dragão, Varões, Oração de Manassés. Se lembrar que, com vistas e presentes na apresentação do canal do Velho Testamento, você tem algumas divergências. A Bíblia protestante e a Bíblia católica. A divisão dos mesmos. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui o compartilhamento, pessoal. Parece que saiu aqui. Deixa eu voltar aqui, só um instante. Ô, professor, realmente, ó, agora tá melhor. Agora, quando tá espelhando, viu? tá começando a sintetizar a voz aí. Tá parecendo uma mixagem. Sim, entendi. Estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Todos me ouvem? Sim. Deixa eu dar essa última parte para a gente poder entrar para o nosso almoço aqui rapidinho, pessoal. Deixa eu colocar aqui rapidinho para vocês, só para a gente ver essa última parte, tá? Vamos lá. Estão vendo aqui? Tá aparecendo para vocês a apostila? Liga o microfone e me fala, por favor. Não. Para mim não tá aparecendo, não. Para mim não, professor. Também não. Ainda não? Deixa eu tentar compartilhar de novo. Espera aí. Deixa eu tentar compartilhar. Agora vai. Agora vai, quer ver? Ainda não. Foi não. Ainda não. Não, sim, é porque eu tinha tirado. Agora foi? Vai? Ela vai, pessoal. Apareceu para vocês, pessoal? Apareceu Jornada da História. É o logo. É o logo. Tá aparecendo o seu logo. Deixa eu tentar novamente. Deixa eu parar a apresentação. Deixa eu parar a apresentação. Para a gente não perder tempo, pessoal, até para a gente... Eu vou estar narrando aqui para vocês, até para a gente não perder tempo, tá? Vamos lá. Bom, todos me ouvem bem? Todos me ouvem bem? Sim? Vamos lá. Então, o que ocorre? Dentro desse... Pode falar. Vamos lá. Rapidinho, para a gente poder fazer o nosso almoço. Dentro deste canon, você vai ter uma divisão entre um ponto em que, no canon judaico, você tem uma divisão... No canon judaico, você tem uma divisão única entre livros que foram incluídos e foram divididos, como, por exemplo, dentro do canon judaico, 1ª e 2ª Samuel é um único livro. Dentro do canon protestante, é dividido em 2 livros, da mesma forma que a Bíblia católica. Só que aí tem um detalhe. Dentro do canon hebraico, você tem Met, a verdade, que ali é traduzido como Salmo, Provérbios, Jó, ok? E dentro do canon católico, você tem poesia e sabedoria, que você tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria de Salomão e Eclesiásticos, Sabedoria de Siraque. E cada um deles vai ter um canon diferente. Entretanto, o nosso, nós seguimos, ele se assemelha muito mais, no caso, ao do judaico, porque nós não incluímos os livros apócrifos em nossas Bíblias, no nosso Antigo Testamento. A católica já inclui. Ok, pessoal? Pessoal, vamos estar fazendo o nosso intervalinho. São 12h21, vamos fazer 30 minutos de intervalo. 12h50 nós retornamos, ok? Vamos tentar fazer um lanchinho e daqui a pouco retornamos. Volta que horas? 12h50. 12h50. Ok, Ele falou obrigado. 12h50.